Olá, internauta, seja bem-vindo ao Boletim Olímpico deste sábado, sabadão de sol em BH, né, meu amigo Cirilo, convidado de hoje, beleza? Tudo bem? Beleza, Leandro Cabida? Tamo aí, né, velho, aqui, tranquilos, em contagem, trabalhando, né? Tamo aí. Suaves, né? Segundo vivo do sábado, vamos lá? Firme. Cara, vamos, e temos alguns resultados que não foram nada interessantes, né? Vários, né? A gente tá... Não foi fácil. São inúmeros, né? Inúmeros. Ai. Convidando o internauta para participar conosco, só basta escrever aí a sua pergunta, ou mandar um salve, ou fazer qualquer coisa que a gente vai ler aqui, tá bom? E aí a gente vai trocando essa ideia. Eu sei que vocês estão cansados dos Jogos Olímpicos, mas nós não, então vamos lá. Meu caro Cirilo, Pedro Solberg e Evandro caíram. Pois é, foi o último jogo agora, né? Contra os russos? Contra os russos, agora recentemente. O Alisson e Bruno já haviam se classificado pela manhã, Sim. derrotando os espanhóis, e aí classificaram para as quartas de final. E agora, durante a tarde, o Pedro Solberg e o Evandro. Bom destacar aqui, não fizeram um bom torneio olímpico. Não foi essa derrota agora. Foram Foram duas derrotas na primeira fase. Foram 4 jogos e três derrotas. Três derrotas, uma vitória. Ou seja, já estavam no lucro. Exatamente. E mais uma vez hoje um jogo longo. Mais uma vez 3 sets, e aí foram derrotados mais uma vez. E na primeira fase, só se classificaram no último jogo. Então foi a dupla que teve mais dificuldade para se classificar e não era esperado que fizessem realmente um torneio longo pelo que vinham jogando. Tanto que se comprovou agora na primeira fase de mata-mata. E apesar de que venceram o primeiro set. Sim, foi de virada. Venceram e depois deixaram um pouco a desejar diante dos russos, lá na arena em Copacabana. E o Alisson e o Bruno Schmidt venceram tranquilos, né? Os espanhóis avançaram, agora vão pegar ou norte-americanos ou belgas, eu não estou me lembrando agora. Mas é um desafio interessante para a dupla, né? Que veio arrasando durante todo o torneio olímpico, né? É a dupla que a gente tem mais esperança, né? Já tinha desde o início, até pelo ciclo olímpico que fizeram um bom ciclo. Não nos últimos torneios, mas a grande maior parte é boa, né? A maior parte, pô. Vamos lá. E o Alisson carrega o peso de ter sido o último campeão olímpico, enfim. Mas é que a gente tem mais expectativa, assim como Larissa e Thalita também, que já se classificaram para as quartas de final e é o que a gente tem expectativa. A gente até naquele podcast olímpico, que é o último que a gente gravou, sobre as projeções de medalha para os esportes coletivos, a gente colocou o Alisson e Bruno e a Larissa e Thalita como candidatos aí ao ouro. Sim. E apostamos até na possibilidade de termos dobradinhas com Agatha e Bárbara Seixas e também com Evandro e Pedro Solberg. Evandro e Pedro já deram adeus, então nos frustraram aí inicialmente. Mas vamos aguardar, vamos esperar as quartas de final, que temos bons resultados, que é aquilo, uma medalha a gente sabe que é bem provável que a gente tenha, né? A gente não deve ficar sem medalha no vôlei de praia, mas pelo que tem acontecido nos Jogos Olímpicos, a gente tem sido frustrado inúmeras vezes, Cabito. Pois é, e a gente vem sempre discutir isso, Brasil, Brasil, Brasil. É assim desde 1896, né? Tirando uma Olimpíada ou outra que a gente consegue ou 3 medalhas de ouro ou 5 medalhas de ouro, é o normal, é o que acontece normalmente. E para comprovar essa teoria, o basquete hoje, o basquete feminino inclusive, perdeu para a Turquia. Não conseguiu uma vitória sequer ao longo de todo o torneio olímpico. E a seleção masculina se complicou, tinha o jogo na mão, bastava ter feito uma defesa consciente no jogo contra a Argentina, principalmente no último lance que foi a prorrogação, né? Do tempo normal. Não fizeram. A bola de 3 pontos argentinas caiu e eles conseguiram empatar o jogo e conseguiram vencer após a segunda prorrogação, meu caro. Primeiro ponto, Nocione jogou bola demais hoje, né? Jogou. Quase 40 pontos, ou 40 pontos, se não me falha a memória, teve uma bola de 3 no final também. Mas 2 prorrogações contra a Argentina, a gente vale sempre destacar, é sempre um clássico gigante, as duas equipes se doam demais para vencer um jogo como esse. A gente carregava também o peso de ter sido eliminado pela Argentina nos últimos Jogos Olímpicos, em um jogo que foi muito duro, uma derrota muito doída, e agora se repetindo, mas na primeira fase. Importante destacar, o Brasil deve se classificar, que deve vencer a Nigéria. Também não é um adversário fácil, mas deve vencer a Nigéria. A expectativa é que vença. Só que pesam aí as derrotas anteriores, né? O Brasil conseguiu vencer um jogo grandíssimo contra a equipe da Espanha,
uma vitória emblemática, com uma bola, foi na última bola praticamente, nessa vitória contra a equipe da Espanha. E aí contra a Argentina chegou no início do jogo a ter desvantagem de 10 pontos, mais de 10 pontos. Depois reverteu essa desvantagem e passou a ter 10 pontos de frente. Nos últimos segundos tinha 3 pontos de vantagem, levou uma bola de 3 no final na defesa fraca do Guilherme, do Giovannone. E aí foi para a prorrogação. A primeira não conseguiu definir. O Leandrinho, é bom destacar, chamou responsabilidade em muitos dos momentos da prorrogação. Ele e o Nenê, né? Ele e o Nenê, mas sozinho não dá para fazer muita coisa. Não. E o Brasil perdeu para a seleção da Argentina. E o que complica nessa situação? Não é perder para a Argentina, não é não classificar. É pegar os Estados Unidos nas quartas. E aí você sabe o que acontece. E tem um detalhe, não está garantido que pegue os Estados Unidos nas quartas. Não está. Não está garantido nem classifique. Isso. Porque o Brasil provavelmente ficará com 2 vitórias, mas esse quarto lugar pode ter também uma outra equipe na 5ª posição que também se mantenha com 2 vitórias. Então tá difícil. Então o Brasil tem que ganhar e ganhar bem da Nigéria para avançar de fase de fato, né? Só destacar aqui que a dupla de praia em que Alisson e Bruno Schmidt devem enfrentar é o Drauscher e o Lucena, dos Estados Unidos, como a gente falou, eles jogam hoje à meia-noite contra Seidel e Huber, da Áustria. Eu falei Bélgica, mas é Áustria, tá bom? Isso. E nem precisa falar que os Estados Unidos também são uma potência no vôlei de praia, né? Então vai ser um jogo muito difícil nas quartas de final de qualquer maneira, sendo a dupla austríaca, sendo a dupla norte-americana. Meu caro, e no handball tivemos um empate de 27-27, handball masculino, e bem, né? O Brasil jogou bem, o Egito, para quem não sabe, é uma das potências do esporte. Cansado de sediar Mundial, cansado de sediar Campeonato Mundial de Clubes, cansado de sediar o Campeonato Africano. Então, foi um resultado interessante. A seleção brasileira tem feito um bom papel, né? A gente colocava mais esperanças, evidentemente, continuamos colocando, sobre a seleção feminina, até pelo histórico recente, pelas conquistas que teve no último ciclo olímpico, como o Campeonato Mundial. Mas a seleção masculina até que tem feito bons jogos, tem lutado, tem brigado, né, para tentar chegar. É muito difícil que conquiste alguma coisa mais adiante, mas até que os comandados do Jorge Ribeiro têm chegado, né? Tem lutado. Tem, pelo menos isso. A gente não tinha. É uma seleção nova, renovada. Só um jogador do grupo jogou Jogos Olímpicos. Lembrando que em 2012 a seleção não se classificou, né? Não se classificou, mas foi pro Mundial. Sim, disputou o Mundial, terminou nas oitavas de final, assim como a seleção feminina, né? Foram 2 mundiais depois. Né? Isso, teve 13, teve 15. Mas é aquilo, né? A gente não espera que vá tão longe assim, que conquiste grandes feitos nos Jogos Olímpicos, mas tomara que continue sendo consistente, né? Mas tem detalhes aí que são interessantes. Venceu a Alemanha. Sim, é uma grandiosa vitória. A Alemanha não dá para comparar muito com futebol, né, meu caro João Vitor? Mas é a mesma coisa, por exemplo, nós, jogarmos com a camisa da Nigéria, batermos uma seleção tipo a Argentina. Sim. É mais ou menos isso. Sim. Então foi pesada, foi uma vitória extremamente importante. O empate hoje deixa o Brasil numa situação muito confortável, deve se classificar com toda a tranquilidade do mundo e se classificar bem. E se classificar bem significa encarar um adversário um pouquinho mais fraco nas quartas de final, né? É um balanço interessante que a gente faz até o momento no handball masculino. A Alemanha, que mesmo perdendo para a seleção brasileira, continua líder da chave, né? O detalhe é esse. A Alemanha tem o melhor desempenho, mesmo perdendo para o Brasil, só perdeu para o Brasil. E o Brasil tem um ponto a menos que a equipe da Alemanha, deve se classificar com certa tranquilidade. E aí no mata-mata a gente vê o que acontece, né? Exatamente. O Hélio Moreira pede pra gente, boa noite, né, Hélio? Primeiramente, mandar um alô pro Cândido Salles. Alô, Cândido Salles. Beleza? Cândido Salles é a cidade, né, o meu caro João Vitor Cirilo? Exato. Tem mais aqui, o Nilmar Teixeira dá boa noite, estou assistindo. Obrigado, Nilmar, pela sua... Nilmar, hein? Que atacante, hein? Rapaz, que beleza. Que coisa, hein? Um abraço, Nilmar. Sonho eterno de clubes do Brasil. Cândido Salles. Cândido Salles é uma cidade até interessante, cara. Eu não conheço não, mas eu vou falar bem, viu, meu caro Hélio Moreira. A Elisandro Passos fala que a melhor dupla de vôlei de praia do mundo é o Alisson e o Bruno e vamos com ouro. Elisandro, eu também acho que vai ser, mas não dá pra cravar mais nada, né? Nós cravamos um monte de coisa que nós erramos até agora, né? Cara, o Felipe Drummond, que fica aí de vez em quando comigo, cara, ele errou cada coisa. Ele errou tudo, coitado. Falou 3 vitórias do Brasil. Ele falou isso. O Brasil chegava a ganhar a Espanha e tínhamos ainda jogos contra a Argentina, Croácia e Nigéria. Ele falou, posso cravar? Eu falei,
Amigo, fale o que você quiser. 3 vitórias no basquete masculino até a fase de até a fase final, né? Então temos uma. Não, nenhuma ainda. Da Espanha, ainda só. vai. Não, depois. Ele falou depois da Espanha? Depois. Perdemos para a Argentina, perdemos para a Croácia. Daqui a pouco a gente perde para a Nigéria também, embola o negócio e deixa tudo claro, né? E é claro, hoje tem jogo de futebol masculino, Brasil enfrentando a Colômbia. Qual câmera, Sidão? Essa aqui, né? Nilmar enfrentando a Colômbia. Nilmar não, Nilmar é o nosso espectador. Neymar. O Neymar enfrentando a seleção da Colômbia lá na Arena Corinthians. O jogo começa às 10 horas e o Brasil tem obrigação de vitória, né, meu caro Cirilo? Já não pode deixar a barca andar mal do jeito que estava, não, né? Como tinha contra a África do Sul, também contra o Iraque na primeira fase, né? E acabou não conseguiu vencer. Mas contra a Dinamarca mudou um pouco, mudou bastante, melhor dizendo. Né? A Dinamarca, né? Dinamarca, que mesmo levando a goleada para o Brasil, se classificou também. Mas a gente espera que o Brasil jogue um pouco melhor do que vinha jogando nos 2 primeiros jogos, como jogou melhor contra a equipe da Dinamarca, um pouco mais solto, talvez sem o peso das atuações ruins do início, e a obrigação é de vencer, a obrigação é de vitória, de classificação. A gente espera que o Brasil passe e aí mantenha o sonho do ouro. Tem que acabar esse tem logo, cara. Tem que acabar com esse negócio logo, porque todo ciclo olímpico é a mesma coisa. A gente fica, o Brasil agora vai conquistar o ouro olímpico, a gente tem uma grande seleção. Sabe o que eu tô pensando? Sempre teve uma grande seleção. Sabe o que eu tô pensando aqui? Você escuta isso desde que ano? Não, mas você é novo. 2000, sei lá. Eu ouço isso desde 96. Porque o Brasil em Barcelona não se classificou quando a Espanha ganhou medalha de ouro. Seul, eu era pequeno, eu tinha 3 anos, então não lembro. Mas tomamos coco. Em 84, tomamos toco. Cara, desde 96 eu ouço essa história. Nem Condida no gol, Ronaldo em campo. Não, Ronaldinho, nossa, enfim. Roberto Carlos. Não adiantou. Meu amigo, não teve. Ronaldinho Gaúcho e Alex. Pouca coisa, né? Impressionante. Pouca coisa, né? E foi o jogo contra Camarões nas quartas de final, que é a mesma sequência de hoje, né? Sim. Quartas de final. Então, se não ganhar hoje, galera, meu Deus, tem que ganhar esse jogo, hein? Meu caro João Vitor Cirilo, algo a acrescentar, algo a completar? Tem. O Usain Bolt hoje, né? Foi mais cedo, classificou. Dentro da expectativa, tirando o pé no final, como sempre. Eu gosto do Bolt. Também. O Bolt é um cara sincero, né? Exatamente. Semifinal e final amanhã. Ele ganha e... Pronto, tranquilo. Existe alguma possibilidade de ele perder esses 100 metros rasos? Existe. Pra quem? Justin Gatlin. Justin Gatlin, por quê? Eu penso muito no momento físico. Ah, porque ele é mais bonito. Não. Não é questão de beleza. Então o Bolt é mais bonito. Não sei. Não, deixa para as pessoas opinarem, mandem mensagem. Você tá me deixando em dúvida, mas continue. A questão física do Bolt, né, que ele teve uma lesão séria recentemente, mostrou... Na coxa, inclusive. Na coxa, mostrou estar recuperado, né, pela participação na Liga Diamante agora também, nessa eliminatória, mas para quem não conhece a Liga Diamante, gente, a Liga Diamante é como se fosse um pré-mundial, vamos dizer assim, é um mundialzinho que acontece todo ano e é por etapas, é como se fosse mais ou menos um circuito mundial de vôlei de praia. Por aí, bem explicado. E foi bem lá, conseguiu a classificação para os 200, enfim. E a semifinal e final amanhã à noite. Então, a partir por volta de 9 horas ali, já deve ter as provas do atletismo rolando, então o pessoal fica ligado, que amanhã já tem medalha. E eu acho sim, eu apostaria no Bolt, eu não sou capaz de apostar contra esse cara, que é um dos meus grandes ídolos assim no esporte em geral. E torço também para que se recupere, que essa questão física não o atrapalhe, mas que o Gatlin vem forte, vem. O Gatlin é um cara que é muito rápido mesmo, né? Sim. Ele tem um dos melhores tempos do ano. É um cara que desenvolveu muito os 100 metros rasos nos últimos 2, 3 anos. E pode sim, eu estou brincando, claro, né? A gente pode ver que o Gatlin está muito preparado para tentar desbancar o Bolt, que seria histórico, tá? Porque o Bolt realmente é muito favorito para a prova, mas a gente vê que o americano tem totais condições de ganhar, né? Sim, e tem outra também, que não pode esquecer, né? Juan Martín Del Potro ganhou do Nadal. Pois é, cara, tem uma tal de Laura Soares Rodrigues aqui tentando me irritar, falando que foi uma pena Nadal perdido hoje. Não, foi uma pena não, foi ótimo, foi lindo. Eu gostei demais, cara. Apesar de ter sido argentino que ganhou, porque eu não gosto, tô brincando, eu gosto de argentino. O Juan Martín Del Potro tem uma história de vida sensacional. Ganhou o US Open, teve um problema no punho, ele não consegue fazer esse movimento aqui direito, né? Teve uns problemas no punho, uma série de operações, né? Vários. E ele bateu o Djokovic logo na estreia.
Que já foi uma O vitória Djokovic já emblemática. deve ter ficado louco quando saiu a A chave, né? chave. Assim, poxa, eu sou o melhor do mundo e tal, e ganho o Del Potro de presente. Como assim, né? É bom explicar, a gente colocou, o sorteio colocou frente a frente dois grandes tenistas, o Novak Djokovic e o Juan Martín Del Potro, mas hoje o Del Potro não tem mais esse ranking de top 10, que ele já teve, top 5 até, por causa das lesões. Ele caiu demais, caiu para cerca de 300 do mundo, e aí agora está se recuperando. Só lembrando, o Del Potro disputou Challengers, ATP 250, Torneios ATP pequenos. 500, para chegar no nível que ele está hoje, que é tentar voltar ali sem participar de qualifying para entrar para Grande Slam ou, por exemplo, torneio olímpico. A vantagem do torneio olímpico é que cada país basicamente indica um tenista, né? E eu sou fã do Del Potro, eu gostei demais da participação dele. Lembrando que o Tomás Bellucci quase tirou o Nadal. Cara, e eu vou falar assim, graças a Deus que o Bellucci não ganhou, porque perder pra Argentina no basquete e no mesmo minuto tomar pra dentro o Del As Potro duas no no mesmo tênis, não dá. É um negócio que eu não consigo aceitar dentro de mim. Amanhã, 3h30, então, Del Potro e Andy Murray. Andy Murray, que é o campeão, atual campeão olímpico, tá? Jogaço. O Andy Murray, o escocês joga demais, né? Joga muito. Ele joga muito tênis. E na grama sagrada de Wimbledon foi onde ele ganhou o torneio olímpico de tênis em Londres. O Ailton tá falando aqui do jogo de ontem das meninas no Mineirão. Ele fala que há tempo não se emocionava com o futebol como se emocionou ontem. Olha, vou falar com o seu negócio. O jogo foi extremamente incrível, assim, né? No tempo normal, aquele 0x0 típico de eliminatórias, né? Você joga lá, joga aquele joguinho morno, raras chances de gol, você tem uma chance para cada lado no finalzinho do jogo. Aquela bola que a Bárbara chega a tocar, a bola bate no travessão. Cara, me lembrou o Pinija na Copa do Mundo 2014, viu, amiguinho? Acabou que a juíza nem deu o escanteio, né? Nem deu, porque foi Mas escanteio. pegou. Eu tava Foi justamente escanteio, se não atrás, foi- eu tava no gol atrás. Cara, se não é a Bárbara nesse lance, não tinha nem pênalti. Agora, na sequência, a Williams, a goleira da Austrália, fez uma defesa que foi um negócio espetacular. Eu achei que tinha sido gol. né? Porque eu tava no outro setor, né? Que o gol que o Brasil atacou Você tava tava do lá outro assim, lado. né? Você tava lá assim, Falei, doido. pô, gol, né? falei, Maluco, né? Eu e meu irmão, a gente achou que foi gol, a gente olhou pra cara do outro, ninguém comemorou, a gente falou, que foi- isso, não, cara? Não foi gol. Não Que foi aquilo, gol. mas enfim, foi um jogaço, né? E torci muito pelas meninas, porque merecem demais, né? Lutam demais para promover esse esporte, o futebol feminino. É importante destacar que é diferente, tem suas peculiaridades e talvez fosse até necessário que algumas coisas fossem adequadas, mas também dificultaria um pouco a inclusão, a participação, a disputa em campos profissionais, por exemplo. Eu gosto do jeito que é. Eu É, acho né? que tem que desenvolver. Sim, Um time que tem goleiro no futebol feminino, leva muita vantagem. gente, pelo amor de Deus, tá? Os dois times têm goleiros. Tô falando goleiros de peso. Leva vantagem. Faz muita Tanto diferença. que a Alemanha e os Estados Unidos dominam o cenário mundial porque uma tem a Rupsol, a outra tem a Anger. E aí, meu amigo, elas pegam tudo. E teve o fator Marta, né? Meus irmãos gostam de falar do fator Marta em filmes de super-heróis, tipo Batman e Super-Homem, onde as duas mães dos heróis são Marta. Ontem teve o fator Marta no Mineirão e a Marta errou um pênalti durante a cobrança de penalidades. E se não é a Bárbara ali, meu amigo... E que defesa sensacional. E a Marta, ela protagonizou, trava-língua não, meu filho, algumas belas jogadas ao longo do jogo, não conseguiu fazer gol. Quando a Marta pegou a última bola, eu confesso que eu olhei para a cara do meu irmão meio desconfiado, porque a gente tem aquela velha máxima lá em casa, que o craque é que erra pênalti, né? A gente falava, por exemplo, na final da Libertadores do Atlético, que ainda bem que o Ronaldinho não bateu aquele último pênalti, não precisou de bater, que a gente tem esse estigma do craque na hora de se consagrar ter essa dificuldade. Mas é aquilo, é lenda também. Mas a Marta chorou demais, né, quando perdeu o pênalti, ficou muito abalada pela derrota. E acho que se a vitória não viesse, seria muito sofrido para todo o grupo, e principalmente para ela. E seria mesmo, e eu vou te falar, eu cobraria também. Sabe por quê? Não cobraria o pênalti, tá? A gente Sim. cobraria dela. Na final da Copa do Mundo, agora eu tenho que lembrar um ano, gente, porque realmente eu não lembro, não sou muito bom de guardar números, não. Na final de uma Copa do Mundo contra a Alemanha, ela errou um pênalti. Sim. Ou seja, nas decisões, ela tem falhado. E a Marta não merece ter a fama de poker que tem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Uhum. A Marta não pode errar pênalti. Claro que pode.
Mas ela, por ser ela, tem a obrigação de colocar a bola dentro da casinha, justamente para não ter esse tipo de discussão. Porque ela realmente é a melhor do mundo. Quer dizer, não é mais, né? Ela foi a melhor do mundo. Mas ela tem que ter responsabilidade, ela é a capitã do time. E na entrevista pós-jogo dela, deixa isso muito claro. Que ela se abalou emocionalmente porque ela estava entendendo o tamanho do peso, ia ser um outro Mineiraço. Já perde a Copa do Mundo aqui, já perde agora no futebol feminino aqui também. Era uma situação que Belo Horizonte não queria viver, o estado de Minas não queria viver, e a própria Marta não queria viver. Claro, ninguém quer viver com derrota, mas no esporte isso acontece, isso é o tempo todo. E aí a Santa Bárbara foi lá, cavucou a vitória, uma vitória sensacional, uma vitória com o peso do nome da Bárbara, né? Lembrando que a Bárbara, ela não tem clube. Lembrando que a Bárbara, ela recebe o salário apenas pela seleção permanente que a CBF montou. Então tá na hora, né? Sim. O futebol das mulheres vive a situação de vários esportes do Brasil. A gente tem, por exemplo, aqui no país, o nosso basquete, também feminino, que a gente tem um campeonato brasileiro com 6 equipes. Você falou da eliminação das meninas, que elas perderam todos os 5 jogos da primeira fase. Não é surpresa. Não, não é. A eliminação não é surpresa. Não é de jeito nenhum. Por quê? Você tem uma liga nacional com 6 times, estamos falando de um país. Quantas escolinhas de basquete deve ter por aí? É muita coisa. É muita gente para se ter uma liga nacional com 6 times. Um campeonato sem apoio, aos trancos e barrancos. E detalhe, a gente vai ter agora, quase que certo, uma Adrianinha saindo da seleção, uma Érica saindo da seleção, Isiane. uma Isiane saindo da seleção. A gente não tem sequência. O próximo ciclo olímpico vai ser pior do que esse. É muito provável que seja pior do que esse, porque não se forma atleta. A minha preocupação é não classificar, mas aí eu vou lembrando das outras seleções da América do Sul, eu vejo que isso é impossível. Vai Vai classificar. classificar, mas vai passar vergonha como passou na... agora é que eu tô achando aqui, galera. O negócio da Marta aqui contra a goleira. Só que a minha internet caiu, viu, Sidão? Obrigado. Cara, é impressionante o desenvolvimento do esporte feminino no Brasil. Mas eu falo de quem que é a culpa. A culpa é dos governantes? É. A culpa, não sei, talvez dos clubes de futebol? Também acho. Agora, numa partida entre França e Estados Unidos, em Belo Horizonte, uma cidade que pulsa futebol, pulsa rivalidade, pulsa vôlei, pulsa tudo. Ter 10 mil pessoas no Mineirão é sacanagem. E aí é o puxãozinho de orelha na torcida também. Que na hora de gritar apoio, que não sei o quê, xinga todo mundo e tal, mas na hora de ir lá e apoiar quando precisa, não apoia. Ontem foi lindo o Mineirão com 58 mil pessoas. Foi lindo, foi lindo. Mas o jogo da Coreia do Sul contra Honduras vai começar em 10 minutos e não deve ter nem 10 mil pessoas lá. Quase certo, né? Entendeu? E aí tem Alemanha e Canadá na semifinal na próxima terça-feira, dia 16, um jogo importantíssimo. É o maior jogo feminino da história do Mineirão. E não vai ter 10 mil pessoas, meu caro. E aí, beleza, a culpa é de quem? Pois é. Eu acho que a culpa é da demanda também. Talvez Sim. não tenha demanda suficiente. Sim. E isso é importante, isso é bom ressaltar também, que só cria-se demanda quando as pessoas passam a gostar daquilo. E elas têm que gostar, porque é muito bom. Futebol, gente, é futebol. Futebol é o esporte que a gente vive aqui. Então, Você nasce sabendo. Né? exatamente. E o detalhe é que, concordo com você nessa questão da criação da demanda, e aí tem a cultura do brasileiro é resultado. Então a gente precisa também de resultado, precisa também disso, mas para conquistar o resultado, ele não vai cair no colo. Ele precisa do apoio, né? Também precisa do apoio. Precisa dos próprios atletas também se desenvolverem. E aqui a modalidade se desenvolve, né? A gente espera isso porque a gente sabe que por essa dificuldade ainda até física mesmo, as pessoas esperam ir a um campo, um jogo de futebol feminino e acompanhar grandes arrancadas, chutes potentes, e é diferente. É diferente. Tem que se aceitar isso. A exigência física, a constituição física do futebol dos homens é diferente do futebol das mulheres. Assim como há no voleibol, assim Sim. como há no basquetebol. Sim, você tem um jogo de vôlei, por exemplo, em que a intensidade, a pancadaria é muito maior do que no feminino, que ainda sustenta jogadas mais técnicas.
que eu acho que vai mudar também daqui a um tempo. Vai ficar um pouco mais forte, mas ainda é bastante diferente. E tem que se entender isso. Ontem, entre os torcedores, você ouvia alguns debochando, falando que não sabe chutar, chuta muito fraco, que não sei o quê. Tem que se respeitar um pouco disso também, entender isso também, mas que o jogo se desenvolva. Com certeza. O William Augusto tá me lembrando aqui que os ingressos estavam caros demais. O William Ontem eu até que achei legal o preço. Mas ontem era R$ 60 o mínimo, né? Isso aí, assim, quando esgotou a venda de ingressos e reabriu, só tinha o mais barato, né? Engraçado, né? Engraçado, só tinha o mais barato e tinha meia entrada, enfim, tinha ingresso para idoso, enfim. Na primeira fase tinha ingresso a R$ 40. Tinha. R$ 40 é um preço alto? Talvez seja. É para você prestigiar pelo menos uma vez. Gente, não vai ter mais Jogos Olímpicos no Brasil, na sua vida. Aceite isso. Passou. O que você viu não vai acontecer de novo. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam até entender mesmo, de fato. Perguntando aqui se o Neymar joga. Bom, são 18h52, até o momento ele joga. Parece que o nosso glorioso Rogério Micali confirmou ele mesmo, lesionado. E o Neymar precisa mostrar serviço hoje, né? Tá devendo. A gente falava da Marta, né? E eu pensava em alguns nomes que sofreram contestação ao longo de suas carreiras porque não decidiram na seleção. Um deles foi o próprio Ronaldinho Gaúcho, que enquanto vivia o seu auge no Barcelona, em 2006, não conseguiu decidir na seleção. A gente falava, o cara não consegue atuar do mesmo jeito que ele atua no seu clube, né? Às vezes porque ele joga em faixa diferente do campo, em função diferente, porque os companheiros que estão ao seu lado têm características diferentes, têm até técnica menor, mas precisa decidir. É hora, talvez, do Neymar decidir. Agora, nos Jogos Olímpicos, se esperou, se fez uma programação para que ele fosse esse cara decisivo dos Jogos Olímpicos. E esperamos que comece agora, porque até agora não foi, né? E tá caminhando tudo para ser Brasil e Alemanha na final, né? Interessante demais isso. O peso é diferente. É bom falar que o peso é diferente, os jogadores são diferentes. Não, claro que é. Mas é emblemático. É interessante demais. Lembrando os resultados do futebol masculino, tá bom? O Brasil enfrenta hoje a Colômbia, 22 horas. A Coreia do Sul enfrenta daqui a pouco Honduras aqui no Mineirão, às 19h. Nigéria já venceu. A Dinamarca. A Dinamarca. Isso é na década de 80, né, meu amigo? Sou novo, cabelo. Muito. Sou novo. Muito. A Dinamarca tomou ferro. E aí chegou a Alemanha agora a Alemanha batendo meus amigos portugueses por 4-0. Eu não esperava isso, não. 14 gols em 2 jogos. É impressionante. Bom. Tudo bem que foi Fiji primeiro, mas... né? Você tá forçando aí. Vai, enfim. Senão a gente já começar a falar da média da Alemanha no Mineirão, a gente não vai acabar o programa. 17. É difícil, viu? Muito difícil. E aí a Alemanha vai enfrentar a seleção nigeriana. Bom, Nigéria, África, Jogos Olímpicos, Camarões e Brasil em 2000, Camarões e Brasil e Nigéria em 96, Argentina e Nigéria Canu em 96. vai pro jogo? Se for pro fosse, jogo, era amigo. caixa, né, meu amigo? Era gol de todo jeito, né? É isso aí. O William disse que foi ao jogo, mas ele ficou gritando zica e a moda pegou. Diz ele que foi ele que inventou a zica, tá? Gritando zica pra... Tem que patentear isso aí. Pô, William. Patenteia isso aí, rapaz. Chegou até em Manaus esse grito, viu, cara? Inclusive fez com que a Ropsol tomasse um frangaço lá, né? Verdade. Puxa vida, hein? Bom, então tá bom, galera. Obrigado aí pela audiência, viu? Obrigado, João Vitor Cirilo. Pode ir pra casa, tá bom, sossegado. Tô liberado? Tô? Cara, tá liberado, mas vê se desvia um pouquinho do Mineirão, porque a polícia fechou tudo lá, tá bom? Ok, tô indo embora então. Medo de bomba. Medo de bomba. Aquelas mochilinhas que os caras soltam assim, esquecem e vão lanchar. É bom eu ter falado isso, porque ontem, o Sidão até cortou pra mim aqui, ontem foi uma vergonha a organização do jogo entre Brasil e Austrália, tá bom? Já tinha sido uma vergonha todos os jogos passados, mas ontem, como o volume foi muito maior, metade da torcida perdeu os primeiros 15 minutos. Até mais, isso foi uma vergonha, não pode acontecer isso. Se tá com medo de explodir estádio, fortaleça a porcaria do policiamento. Agora, o que não pode, Comitê Olímpico Internacional e organizadores da Rio 2016, é vocês fazerem 3 filas para você entrar no estádio de futebol, sendo que em 2 delas tem que ser revistado. Isso não existe. Isso não existe porque não há controle. Não tem como você ter um jogo 10 horas da noite e querer que a rapaziada chegue 6 horas da tarde. Isso não existe. Então, na próxima vez que vocês forem fazer Jogos Olímpicos com medo de terrorismo, pelo amor de Deus, façam direito.
Pronto. E um grande... Desabafou, hein? Opa. Mas é verdade, eu tava... Vou até cortar e colocar no Instagram, Sidão. Corta essa, edita essa parte aí, Sidão. Mas ontem a gente acompanhou também o jogo lá do estádio. Um grande problema. A organização é ótima para um jogo de 10 mil pessoas, 5, 10 mil pessoas. Só que, primeiro ponto, você tem um único lugar para acessar o estádio, que é a Avenida Abrão Caran, sobe todo mundo junto e na hora de ir embora, é claro, também desce todo mundo junto. Ok, até aí tudo bem. Só que o grande problema é que se incentiva o torcedor a ir de transporte público. O jogo ontem acabou por volta de 1 da manhã. Cadê o transporte público? Mais de 1.000 pessoas entrando juntas naquela estaçãozinha ridícula do móvel que tem ali na Antônio Carlos. Uma fila já estava ultrapassando o sinal, o semáforo, para quem sabe ali é a Estação Mineirão, para quem acompanha, quem anda de ônibus sabe. E o ônibus não passava. Porque é 1 da manhã, não tem ônibus. 1h30 da manhã, não existe ônibus. E aí, como é que você faz? Então, além disso, você não podia, a Coronel José Dias Vicário, que é a rua à esquerda, paralela a Abraão Caran. Ali é minha área, né, meu amigo? Você conhece bem tá falando ali e falo com vocês, viu? Também não podia passar nada por ali. Copa do Mundo, Brasil e Alemanha não teve esse problema. Não teve. Tá bom? Não teve. E eu falo que não teve porque eu estava lá, tá? Foi um absurdo o que aconteceu ontem. Não pode. Cruzeiro e Atlético com 60 mil torcedores, não acontece isso. É um jogo de muito mais risco do que esse de ontem, tá? Não pode acontecer isso, né, Cirilo? Mas, bom, vai lá. Tchau pra você. Tchau. Um abraço, viu? Já xingamos o COI aqui. Deixa eu ir embora. Vai lá. Já falei, ó, por trás, tá? Ah, tá ok. Tchau. Então tá bom. Valeu, Garela. Garela não. Vamos Garela. voltar. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.